A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Tema Livre aqui na Nova Era TV. Sempre o Céu nos bastidores, eu agradeço a presença dele por aqui. E já visualiza ao meu lado o vereador Jonathan Mendes, ele que é do PRD. E a gente vai bater um papinho sobre o trabalho dele nesse primeiro ano, quer dizer, um ano e pouco, já 1 ano e 5 meses, né, mais ou menos, de mandato. E aí, então, a gente vai bater um papinho sobre as ações, sobre as articulações e algumas curiosidades que a gente possa, então, encontrar no caminho desse bate-papo. É isso aí. Daí, Jonathan, tudo certinho? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite, né, Paulo? Cumprimento também o Céu, a todos que estão nos acompanhando. Fico muito feliz de estar aqui, né? Te admiro muito, você sabe que... Capaz, olha só. Do meio da imprensa, né? Você é um dos caras aí que eu mais admiro da imprensa. Olha só, e a gente fica quietinho, sem muito alarde, mas isso é bom saber. Mas daí, meu amigo, você tem tido aí uma atuação bastante relevante, eu tenho acompanhado algumas coisas, e eu até quero já entrar antes de nós falarmos sobre o que você vem desenvolvendo dentro da Câmara de Vereadores. Eu quero entrar num assunto mais delicado que você abordou através de uma moção pedindo algo para os caminhoneiros. Era uma anistia, digamos assim, geral para os caminhoneiros. Quer dizer, uma moção de apoio a essa anistia junto ao Congresso. Uma moção de apoio, na verdade, é uma ação, um projeto da deputada Caroline Detoni, a Carol Detoni, né, que pré-candidata ao Senado, deputada federal agora, que pedia que fosse reavaliado, né, a suspensão e a anistia das multas que foram recebidas pelos caminhoneiros. Alguns receberam multas superiores a R$100 mil, motoristas autônomos, não estamos falando de grandes companhias, grandes empresas, né? Motoristas autônomos, alguns inclusive com a proibição, a restrição do seu caminhão de transitar, ou seja, do seu instrumento de trabalho, seu ganha-pão, que sustenta a família dele, poder utilizar esse meio para poder ganhar a sua vida, né? Foram caminhoneiros do 8 de janeiro, né? Sim. Que estiveram naquela manifestação, criando, digamos assim, barreiras nas estradas, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Ou manifesto nas estradas? Exatamente, foi. Mas as manifestações, no geral, foram todas pacíficas, né? Ordeiras. Claro, a gente sabe que existe uma perseguição, a gente pode ver em relação não somente a essa questão da pauta dos caminhoneiros, mas também aos presos políticos do 8 de janeiro. Estavam envolvidos no 8 de janeiro, né? Exatamente. Pois é, e diante de tudo isso, você acompanhou, obviamente, a semana que passou, semana passada, todo o envolvimento da dosimetria, da derrubada do veto do presidente. Nesse sentido, como é que você avalia agora essa projeção de pelo menos diminuir as penas do 8 de janeiro, dos condenados? É uma vitória parcial, né? Até eu vi que a Débora do Batom, os advogados dela já fizeram uma ação buscando a redução da pena, mas ainda não haviam conseguido porque não havia sido sancionada a lei, né? Não havia promulgação. Mas acredito que vai atenuar a dor dos familiares, a dor daquelas pessoas que estão de forma injusta presas, né? Mas acredito que o que deveria acontecer realmente anistia para todos, né? Já aconteceu outras vezes na história do Brasil, né? Não seria a primeira vez, né? E eu acredito que seria a justiça agora. Existe uma comparação no passado dessa anistia daquele pessoal no período da ditadura, que havia toda uma revolução interna no Brasil, entre comunistas, entre militares, aquela história toda. Quer dizer, o pessoal que estava envolvido foi anistiado, inclusive foi ressarcido e indenizado, né? E gente que participou de crimes pesados, né? Só Deus sabe o que aconteceu naquela época lá, mas gente que participou de crimes pesados foram anistiados. Exatamente. E agora a gente vê essas pessoas praticamente pegaram muita gente que nem saiu lá da praça, né? Simplesmente embarcou no ônibus esse pessoal. Bom, a gente sabe a história. Vamos ver o que termina nesse sentido e para ver se dessa vez a justiça prevalece verdadeiramente.
O que mais que nós podemos trabalhar ou conversar a respeito das suas ações? Vamos abrindo o jogo, digamos assim. Vamos. Sobre o mandato agora, é isso? Podemos começar, porque daí tu vai falando e eu vou pescando as tuas Então, respostas e a gente vai fazendo outras perguntas. Hoje a gente está superando já o valor de 3 milhões de reais destinados de emendas parlamentares para Lages, né? Para saúde, educação, infraestrutura, esporte. Então a gente tentou buscar contemplar várias áreas. Jonathan, como que você faz a distribuição desses recursos ou como você distribui o recurso? A gente faz, eu estou fazendo a pergunta e já estou respondendo, né? Como? Claro, eu deixo, faz parte. Muitas vezes através de demandas que chegam até nós. Tem, por exemplo, a rua Irmão Joaquim, no Guarujá, que vai ser contemplada agora com uma emenda parlamentar nossa, né? A gente buscou a prefeita Carmen Zanotto para que a gente pudesse desenvolver o projeto Emenda à Rua, que é um projeto que ela quer colocar em prática, e mandei um recurso de 400 mil reais para isso, né? Serão agora 3 ruas contempladas com esse 400 mil reais para o programa Emenda à Rua. Quem é que está enviando essas emendas? É o deputado Nilson Berlanda. Isso, vamos nomeando. Deputado estadual, né? Foi até o ano passado, ele estava à frente da bancada da Serra. Para quem não conhece, o deputado Berlanda é dono das lojas Berlanda, também tem, salvo engano, 4 lojas aqui em Lages, né? Gerador de emprego, já está há mais de 30 anos aqui na nossa cidade produzindo. Agora na esfera política também buscando contribuir através de recursos de emendas parlamentares. Muito bom. E na esfera federal tu consegue também com alguns parceiros? Na esfera federal nós também temos. Na verdade, na esfera estadual a gente tem a parceria com o deputado Nilson Berlanda, temos a parceria também com a deputada Ana Campanholo, que sempre nos ajuda. A gente tem recurso da Ana para a educação, temos recurso da Ana para o esporte, nós temos recursos da deputada Ana para vários segmentos também, é um grande parceiro. Na esfera federal, nós recebemos recurso com a deputada federal Daniela Rainer, que inclusive no ano passado promoveu uma audiência pública para falar sobre as ferrovias, né? A Daniela hoje é presidente da Comissão de Turismo lá na Câmara dos Deputados. Eu tenho recebido muito material dela, tem uma assessora que manda, ontem mesmo já recebi de alguns trabalhos que ela vem fazendo nessa comissão. Nessa comissão. Tem uma assessora de jornalismo que manda o material da Daniela, até postei, eu sempre tenho postado, porque falando de turismo, eu estou com um projeto ligado ao turismo, a gente dá muita atenção a essas questões. Agora você citou a Ana Campanholo, a gente quase não percebe isso, porque a gente tem ouvido falar muito em Marimota, o próprio Lucas, o próprio Márcio, que estão com as emendas por aqui, um outro deputado ali ou lá, mas a Ana é a primeira vez que eu ouço que ela está mandando emendas para cá, tem que divulgar isso. Tem que divulgar. Eu produzi 1000 folders, que é uma prestação de contas, esqueci de trazer ele impresso, mas está aqui, né? São 1000 folders desse, né? Já foram distribuídos praticamente todos, eu devo ter lá no meu gabinete, acho que ainda uns 100, 150, talvez um pouco mais, mas temos poucos. Foram distribuídos, eu distribuí nas sinaleiras, em eventos que a gente participa, eu aproveito para distribuir também para as pessoas, né? A gente tem emenda da Ana Campanholo para escolas do interior, foram 200 mil reais. Temos emenda da deputada Ana Campanholo também para o Proerd, 300 mil reais para o Proerd. Essa emenda do Proerd especificamente vai ser usada para comprar 2 viaturas novas para o Proerd. E as 2 que hoje o Proerd utiliza vai vir para a ronda da Polícia Militar. Então a gente, entre aspas, ganha 2 viaturas para o Proerd e 2 viaturas ainda para a Polícia Militar. Isso é muito bacana. A gente percebe que os vereadores têm essa atividade, essa parceria com os deputados estaduais e federais, porque vocês não ficam atuando apenas na dita fiscalização e nas reuniões ordinárias, né? Vocês têm todo um papel paralelo que vocês vão agindo, vão conversando, vão interagindo e as coisas vão acontecendo diante destes contatos, né? Você vai presencialmente ou simplesmente vai conversando e de qualquer forma você consegue esse produto, esse dinheiro que realmente tem ajudado bastante. Você tem trabalhado também com alguns ofícios, né? Com algumas necessidades locais. Sim. Podemos falar? Sim. Uma das minhas promessas de campanha era não dar um dia de paz para a prefeita Carmen Zanotto, né? E tenho cumprido isso.
Mas no bom sentido, né? No bom sentido, com certeza. Claro, a gente é crítico quando tem que ser, mas eu nunca critico antes de primeiro tentar ajudar. E nesse sentido, fazendo justiça à prefeita Carmen Zanotto, ela é sempre muito aberta às nossas sugestões. Atualmente eu já enviei cerca de 730 ofícios através do meu gabinete, fora aquilo que nós resolvemos via WhatsApp, telefone ou reunião presencial. Todas essas demandas são demandas que chegam para mim através da população. Aqui eu tenho também, né? Fica um pouco mais claro se fosse no outro folder, né? Mas aqui é uma foto da cidade de Lages, vista de cima. E aqui, algumas colocações aqui, e aqui demonstra de qual região está vindo as demandas que nós recebemos, esses 700 ofícios, mais de 700 ofícios. Então a gente pode ver que eu consigo contemplar, receber demandas ou representar não somente uma região, um bairro, mas a cidade toda. Eu fui o vereador que, embora tenha sido o terceiro mais votado, mas fui o vereador que conseguiu mais cobriu a cidade de Lages em votos. Eu só não tive votos, salvo engano, em 2 ou 3 bairros aqui em Lages. Todo o restante dos bairros, eu tive voto. E essa votação também se reflete durante o mandato através do recebimento das demandas da população. Pois é, você tem essas bandeiras. Além disso, o que mais tu tem focado em busca de resoluções para a cidade? Eu foco muito em gestão, então a gente conversa bastante com a prefeita, com os secretários, superintendente do esporte, com a Paula da Semasa, inclusive agora está em foco também essa questão envolvendo a Semasa. Eu gosto bastante de gestão. Eu também tenho uma pauta que para mim é pessoal, que é o autismo. Inclusive estava ali mostrando aí em relação a alguns projetos. Eu ia te perguntar, mas já que você entrou no assunto, vamos em frente. Temos 2 minutinhos para falar sobre isso. A maior emenda parlamentar que Lages recebeu para diagnóstico de neuroatípicos ou autistas, síndrome de Down, etc., é através do nosso mandato. Foram R$500 mil, R$500 mil através de uma captação de recursos com a deputada federal Daniela Rainer, que também é muito sensível. E esses recursos daí vão para onde? Onde é colocado esse dinheiro? Esse dinheiro ele vai para a casa do autista, segundo a prefeita Carmen Zanotto, que ela quer tirar do papel já o quanto antes para começar a utilizar esse valor para fazer diagnóstico do autismo. Tá. Parecido com aquele projeto do teu colega polaco. O do polaco é parecido, né? Sim, ele faz também todo um trabalho de acompanhamento com psicólogos, assistente social, enfim. Mas aí tudo isso vem depois do diagnóstico. Por que o diagnóstico é tão importante? O diagnóstico ele é a porta de entrada para a terapia, por exemplo, para a fonoaudióloga. Você não consegue indicar uma terapia ou uma fonoaudióloga sem antes ter um diagnóstico. Você não consegue, por exemplo, um acesso a benefícios também se você não tiver o diagnóstico. Entendi. Nós vamos a um pequeno intervalo, meu amigo, e depois a gente retoma o nosso bate-papo. Até já, 2 minutinhos. Aprender brincando é a escola pra você. Do maternal ao 9º ano, vem crescer e aprender. Aprender brincando. Matrículas abertas do maternal ao 9º ano. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Muito bem, de volta com a segunda parte do programa Tema Livre e esse papo informal com o vereador Jonathan e a gente conversando sobre as ações dele, as emendas, enfim, tudo o que está sendo trabalhado
para poder ajudar Lages em vários segmentos. Jonathan, nós estamos falando no final do primeiro bloco sobre a Casa do Autista, que está sendo trabalhada na implantação pelo município de Lages, mas você também teve um dos projetos de lei que também busca um trabalho junto ao autista tardio, ou seja, já a pessoa que tem um diagnóstico já depois de adulta, depois de um certo tempo. E esse projeto, como é que já está em termos de adaptação? A gente aprovou uma lei, né, de minha autoria na Câmara de Vereadores nesse ano, que faz com que a Prefeitura crie instrumentos, ferramentas para diagnóstico fora da infância, não somente ali dentro da infância, né? Que a gente chama de o diagnóstico tardio, né? Isso vai abranger não somente o autismo necessariamente, mas diversas condições neurotípicas. E é muito importante porque é um tema sensível, né? Tem pessoas, eu tenho inclusive uma pessoa da minha família que já tem um pouco mais de 40 anos e agora foi diagnosticou. Pois exatamente. E às vezes a pessoa não se entende os problemas que ela tem durante a semana, aliás, durante a vida, e agora vai compreender exatamente e buscar um processo de adaptação, de melhoria, de uma pessoa até extremamente bem sucedida, né, mas que diversas vezes na vida encontra alguns conflitos ou dificuldades de resolver algumas coisas internamente. A gente vive em evolução, na verdade, né, Paulo? Mas a importância de a gente talvez buscar um tratamento para isso, seja através de uma terapia, a dificuldade de dicção, por exemplo, uma fonoaudióloga, uma apraxia da fala, também a fonoaudióloga, às vezes uma psicomotria, né, junto com uma fisioterapeuta, enfim, são diversas situações. Por isso a necessidade, para que a gente possa tirar o melhor das pessoas, o maior potencial, que as pessoas possam evoluir cada vez mais, não somente em intelecto, fisicamente, mas em todos os aspectos da vida cotidiana, às vezes casamento, relacionamento com as pessoas, produção profissional, né? Conversando esses dias com uma pessoa, agora estava muito em foco a questão da viagem à Lua, né? E NASA, a NASA aproveita bastante, né, pessoas profissionais com diagnóstico, porque hiperfoco, né? A pessoa às vezes tem um foco e consegue desenvolver muito melhor do que outras em algumas áreas. Sim, aí eles têm uma capacidade muito única, né? E que consegue desenvolver coisas que muitas pessoas não, né? Então eles têm às vezes um dom. Eu eu via no Instagram o rapaz muito autista, mas ele tinha uma voz lindíssima e cantava a coisa mais linda do mundo. Sim. Entende? Quer dizer, então são coisas, cada um tem uma particularidade. E às vezes é raso a gente falar sobre isso aqui, né? Porque é um tema complexo. É um tema complexo. Eu vou te dizer que eu tenho como jornalista uma das bandeiras divulgar todas as ações ligadas ao autismo. Que bom. Entende? Então todo e qualquer trabalho em favor da melhoria de vida dessas pessoas eu estou divulgando, não importa quem. Tem projeto do Lucas, tem projeto do Márcio, tem um projeto, tem o do Polaco. A gente está divulgando. Sim, porque é um trabalho que quanto mais pessoas envolvidas, mais gente trabalhando em prol dessa causa, a gente vai poder... Eu quero te perguntar uma coisa. A gente fez, né, esse folder para divulgar inclusive com as pessoas, para que as pessoas também conhecessem as nossas ações em relação a esse tema. Legal, eu estava até olhando aqui, então eu vou deixar por último a pergunta, se sobrar tempo, é uma coisa mais específica. Você tem mais alguns projetos, flexibilização em espaços recreativos. Essa questão, na verdade, é para crianças com hipersensibilidade, por exemplo, né, que precisam muitas vezes de um espaço específico, de um equipamento específico, ou às vezes utilizar... Aí entra o autista também. Exatamente, ou às vezes utilizar uma meia para uma brincadeira, para uma dinâmica na escola, algo específico dessa criança, né? Nós temos, por exemplo, crianças que não conseguem tocar em talheres de metal. Então você não pode dar um talher de metal para a criança, né? Então talvez ou de casa ou a escola tem que buscar às vezes um talher diferente.
Como eu falei, é raso muitas vezes a Coisas gente simples, explicar. mas que realmente tem uma importância. Exatamente. E na verdade já existe uma lei federal falando sobre isso. Sim, né? sim. Então o que a gente está fazendo aqui é trazendo essa lei federal a nível do município, e também a gente molda alguns aspectos da lei para casos específicos, né, do nosso município aqui. E outro projeto de inclusão escolar, que também tu colocou aqui. E favorece também esse meio. Também, a gente já tem uma lei que é a flexibilização dos horários aqui, tu diz, né? A flexibilização dos Isso, horários. das adaptações dos horários. O que acontece? Por exemplo, entrada da criança na escola. Um exemplo, todas as crianças têm que entrar na escola 7h30, vamos arredondar para 7h30 da manhã. Né? Muitas dessas crianças com diagnóstico têm dificuldade de lidar com o tumulto, com multidão. Então, muitas vezes os pais pedem para as escolas para que possa trazer a criança 10 minutos depois, ou um pouco antes, ou um pouco depois. Via de regra, a gente tem uma dificuldade em trazer a criança um pouco antes, por conta da abertura dos portões. É uma questão de organização das estruturas escolares do município. Mas os pais, via de regra, escolhem trazer a criança 10, 20 minutos depois. Tem diversos casos aqui na nossa cidade. naquele tumulto, digamos assim, fora daquele tumulto da chegada de todos. Exatamente. Quer dizer, para eles, às vezes, eles ficam perdidos naquilo ali, para dar uma atenção mais diferenciada, com menos movimento e deixar mais tranquila a entrada deles. É nesse sentido? Como eu falei, a gente tem um cuidado muito grande de falar sobre esse tema, porque por exemplo, a criança, ela chegar num ambiente tranquilo, ser levada até a escola, ela se acostuma com a rotina, ela chega na escola num ambiente tranquilo, né, ela consegue se regular para ficar lá junto com os colegas, ficar na aula, né, e poder participar da aula assim como todas as crianças participam. Jonathan, falando diretamente da Câmara de Vereadores, como tem sido a tua relação com os demais pares, enfim, teu trabalho interno, e o que você prospecta ainda para o restante do mandato? A relação política dentro da Câmara, ela é muito sensível, né? Quando a gente trata a nível municipal, é muito diferente, por exemplo, de você tratar de uma Assembleia Legislativa que tem 40 deputados, ou de uma Câmara Federal, de uma Câmara Federal que tem aí mais de 500 deputados, né? Não é que são muito poucos, mas são poucas pessoas disputando um espaço no município muito pequeno. A gente busca, junto com os vereadores, uma articulação para avançar em pautas, políticas públicas, mas nem sempre é fácil, né? É difícil muitas vezes você conseguir competir com ego, competir com territorialidade. O meu mandato, por exemplo, eu não mandei emendas parlamentares para a infraestrutura apenas para um bairro ou para uma região. Por quê? Porque existem 3 tipos de políticos. É o líder comunitário, que é territorialista, ele não quer que você entre no bairro, né? Não quer que você, por exemplo, envie uma emenda parlamentar para o bairro dele. O temático, e esse eu posso dar um exemplo, por exemplo, da Carmen Zanotto, enquanto era deputada da Saúde. Sim. Então, uma política temática, exemplo. E o político de posicionamento, né? Eu busco entrar aqui, né, no posicionamento. E então eu não tenho uma amarração em relação apenas a um tema ou a uma área específica da cidade, mas quase 90% dos demais vereadores, né, tem. Mas a gente, via de regra, consegue buscar um diálogo, conversa, né, uma parceria, até porque eu tento fazer com que eles entendam que a política, para mim, por exemplo, ela é um propósito. Não necessariamente eu vou permanecer na vida pública ou vou buscar uma recondução do mandato. Temos ainda 2 minutinhos aí que eu queria que você dissesse qual é a tua prospecção futura. Na verdade, assim, Paulo, eu sempre fui movido por aquilo que eu entendia que Deus tinha para mim, né? Tanto que o lema da minha campanha era: não é projeto, é propósito, né? Entendi. Muitas pessoas me perguntam: Jonathan, você vai ser candidato? Muita gente me vê na sinaleira, né? E, via de regra, uma das perguntas que eu recebo vai ser candidato esse ano? Eu acredito que não serei candidato, embora tenha o convite para ser candidato ou a deputado federal ou compor uma chapa até ao Senado. Mas
eu preciso ouvir de Deus o que Ele tem para mim, né? É uma questão específica minha, muito de espiritual, né? Claro, é muito íntima, né? Exatamente, mas eu tenho meu escritório de advocacia, né? Não dependo da política para viver. Continuo com o meu escritório funcionando, então tenho essa liberdade também de permanecer, ou se eu ver que é o momento de sair. E a dificuldade de você sair da vida política é a questão ego, etc, né? As pessoas muitas vezes elas escolhem o momento de entrar na política, mas não sabem quando sair, né? Entendi, mas de qualquer maneira, mais à frente você vai sentir esse clima, eu continuo ou não continuo, aí você vai decidir. Exatamente. Meu amigo, foi um prazer conversar contigo. Obrigado, Paulo. Conte conosco, então, quando precisar, eventualmente podemos trazer novos temas. Fico muito grato pelo convite. Tá, obrigado, Céu. Obrigado Boa a todos. sorte aí no teu trabalho legislativo. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso programa Tema Livre e na próxima semana a gente está de volta. Queridas mães, expressamos nossa sincera gratidão a cada uma de vocês. Agradecemos pela confiança ao nos permitir participar da formação de seus filhos. Vocês são base, cuidado e amor, valores que fortalecem as famílias e também a nossa missão educativa. Que este dia seja marcado por carinho, reconhecimento e pela certeza do quanto vocês são especiais para seus filhos e nossa comunidade educativa. Pedimos então a Nossa Senhora da Divina Providência, Maria, que é mãe, que soube educar os seus filhos, que interceda cada dia por nós, por cada uma de vocês, mães, conduzindo essa tarefa, essa missão tão linda de ser mãe. Nossa Senhora da Divina Providência, rogai por nós. Feliz Dia das Mães.